Muito bom dia, nobres alunos. Estamos aqui hoje no domingo, a primeira parte da aula. Estamos no 14 de fevereiro de 2021, pelo CEPEP, professor Eric Brasil, disciplina Gestão Aplicada número 1, para o curso de Técnico em Eletrotécnica de Camusim, turma Eletrotécnica 7. Sejam todos muito bem-vindos. Sempre uma honra, um prazer, um privilégio. Ontem nós já desenvolvemos as apresentações, já lançamos muitos conteúdos, já fizemos atividades e hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina que se propõe muito rica de conhecimentos, de aprendizado e uma proposta bastante didática, uma metodologia que estimula o desenvolvimento e o aprendizado dos colegas. É sempre importante recapitular algumas informações para que nós possamos assimilar e ter essa cultura, essa prática de aplicar em todo o curso. Essa disciplina de gestão aplicada número 1 se propõe a dar o ritmo ao curso de vocês, um ritmo de horários, um ritmo de estudos, um ritmo de disciplina, para que nós possamos ter a ciência de que isso aqui é um curso de formação, é um projeto com começo, meio e fim. Então, nós precisamos estar motivados não apenas hoje, mas ao longo do curso e ao final dele, em todos os momentos, muito embora surjam contingências, muito embora surjam imprevistos ou adversidades, nós sempre vamos seguir em frente. O Paulo Eduardo dizendo bom dia aí no bate-papo, né? Muito bom dia, Paulo Eduardo, muito bom dia, Vitor, muito bom dia, Nilson, Ezequiel. Bom dia, professor. Calba, Antônio José, João Estevão, Alisson, Adessando, Lucas Gomes, e todos os demais colegas que vêm adentrando aqui ao nosso ambiente, certo? Vamos ter, de fato, um aproveitamento, vamos ter, de fato, um rendimento. Eu gostaria de lembrar, novamente reiterar, que esse curso é presencial. Estamos aqui nessa aula online, porém ao vivo, não é? Uma atividade síncrona por conta das contingências da pandemia, das questões sanitárias, em respeito à saúde e à segurança de nossos alunos e professores, mas tão logo seja possível, haverá encontros presenciais, aulas práticas, e é sempre uma honra acompanhá-los. Essa disciplina se propõe a ter, como eu já disse anteriormente, 3 finais de semana. Então, vamos ficar juntos nesse final de semana e em mais 2, onde vamos concluir com a nossa prova, com a nossa avaliação, certo? Então, é importante que nós possamos acompanhar as aulas, os conteúdos, fazer as atividades e todas as gravações das aulas, tanto do sábado quanto do domingo, estarão disponíveis até domingo à noite. Hoje à noite estarão disponíveis, certo? Na plataforma www.cepep.org, para todos aqueles que quiserem recapitular os conteúdos, recapitular as aulas, e nós temos essa vantagem de poder gravar e de poder revisar a qualquer momento, a qualquer hora, as informações. Muito bem, esse curso é um curso que se propõe com uma matriz curricular bem extensa, né, no sentido de ser bem robusta, mas, ao mesmo tempo, é um curso intensivo que te propõe a te formar no período de um ano e pouco aproximadamente, certo? Nós temos aqui condições de desenvolver todo o conteúdo da disciplina com muita tranquilidade. Estamos abertos aí para perguntas e comentários. Diga, Nilson. O senhor pode repetir aí o nome do site aí? Repetir o quê? O site aí? www.cepep.org.
Org. Vou até escrever aqui no bate-papo, certo? Esse site é para quê, professor? Olha só como é importante a comunicação, né? Eu já falei desse site umas 20 vezes ontem, estou falando hoje, vou falar mais umas 20 vezes, se necessário. Nós temos aula aqui no Zoom, no aplicativo, nós temos o grupo do WhatsApp e nós temos o site cepep.org ou www.cepep.org, onde você pode acessar as gravações, onde você pode acessar os materiais dessa disciplina, né? Então, temos muitos recursos à disposição e tudo isso é muito bom. Eu vou recapitular aqui alguns materiais, né, que vocês obviamente terão, podem ter acesso, para que a gente possa desenvolver com muita qualidade esse momento. Ei, professor. Diga. Bom dia, é o Thales. Quem fala? Thales. Alisson. Thales. É o Thales. É. Pode falar, Thales. Posso começar aí com uma frase de motivação aí, um texto para motivar a galera? Um texto de motivação para motivar a galera? Pode, com certeza. Por favor. Posso? Pode. Vou ler aqui um texto. Então. Leia bem alto, porque alguns têm problema com o áudio. Certo. Só pegar meu fone aqui e botar meu fone aqui para ficar melhor. É porque onde eu estudava, a gente começava o dia com o texto. Viver. Impossível atravessar a vida sem que um trabalho saia mal feito, sem que uma amizade cause decepção, sem proceder com alguma doença, sem que um amor nos abandone, sem que ninguém da família morra, sem que a gente se engane em um negócio. Esse é o custo de viver. O importante não é o que acontece, mas como você reage. Você cresce quando não perde a esperança, nem diminui a vontade, nem perde a fé. Quando aceita a realidade e tem orgulho de vivê-la, quando aceita seu destino, mas tem garra para mudá-lo, quando aceita o que deixa para trás, construindo o que tem pela frente e planejando o que está por vir, cresce quando supera, se valoriza e sabe dar frutos, cresce quando abre caminho, assimila experiências e semeia raízes, cresce quando se impõe metas, sem se importar com comentários, cresce quando é forte de caráter, sustentando por sua formação, sensível por temperamento e humano por nascimento, cresce ajudando os seus semelhantes, crescendo a si mesmo e dando à vida mais do que recebe, e assim cresce. Autor desconhecido. Pronto, professor. Pode prosseguir com a sua aula. Muito bom, Thales. Boa. Mais, né? Momentos motivacionais, né? Isso é uma característica de liderança. Quem sabe você vai se candidatar a ser um dos líderes, né? Na eleição que nós vamos fazer hoje mesmo. Foi demais, certo? Também foi momentos de motivação, porque a aula não pode ser apenas o conteúdo, não pode ser apenas algo mecânico, não é? Nós precisamos ter instrumentos que, de certa forma, estimulem a nossa participação, a nossa integração, e é isso que mantém, de fato, a turma unida, certo? Tudo isso é muito bom. E eu costumo fazer também alguns momentos motivacionais, mas vou esperar alguns minutos, porque eu vou apresentar novamente para vocês a matriz curricular do curso de Eletrotécnica, e, na sequência, a gente faz um comentário, e aí também vamos para alguma atividade motivacional e dar continuidade aos conteúdos, né? Então, vamos ao nosso compartilhamento de tela. Nós temos aqui a matriz curricular, a grade curricular, por assim dizer, do curso de vocês. São todas as disciplinas que vocês vão cursar
E não necessariamente, como eu já disse antes, essas disciplinas estão na ordem, certo? Então, pode acontecer você venha estudar uma delas numa ordem diferente daquela que eu estou apresentando aqui, mas você vai estudar todas elas, né? Então, quais são essas disciplinas? Quais são essas matérias? Higiene e segurança no trabalho, gestão aplicada 1, que é essa matéria atual, eletricidade e eletromagnetismo, inglês instrumental, medidas elétricas, informática aplicada, desenho técnico CAD, instalações elétricas prediais, máquinas elétricas, mecânica técnica, eletrônica linear, eletrônica digital, instalações elétricas industriais, eletrônica de potência, automação, geração, transmissão e distribuição de energia, subestações elétricas, eficiência energética, legislação e ética profissional, uma disciplina que eu também leciono, gestão aplicada 2, que também é outra matéria que eu leciono, nós podemos fazer isso juntos, inclusive antes dessa ordem que está aí apresentada. Essa é a chamada fase escolar do curso de vocês, que tem aproximadamente 2 semestres, né? Aproximadamente 1 ano ou 1 ano e pouco para a sua formação, certo? Então, saiba que esse é um curso, de fato, robusto, é de fato um curso que tem conteúdo, é de fato um curso repleto de matérias e disciplinas que vão te dar condições de ser um eletrotécnico qualificado. E, nesse sentido, nós já desenvolvemos um conteúdo interessante através da aula de ontem, e nós vamos aqui pontuar alguns momentos, né, em que nós já avançamos no que diz respeito à matéria, no que diz respeito ao conteúdo, mas sempre podemos revisá-lo sempre que for necessário, certo? Então, vamos aqui ao nosso compartilhamento de tela. Gestão aplicada, como todos sabem, é a administração aplicada, nesse caso, aos cursos técnicos. Nós trouxemos aqui o conceito do ato de administrar, não foi? O que é administrar, professor? Administrar é fazer mais com menos, até chegar ao ponto de fazer tudo com nada. É um conceito. Posso trabalhar outros conceitos? Pode. Administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar recursos para atingir objetivos. É um conceito mais técnico que eu posso utilizar numa prova, numa avaliação, por exemplo. Falei do processo administrativo e disse que o processo administrativo é composto por 4 elementos, 4 pilares, quais sejam o planejamento, a organização, a direção e o controle. Vamos nos desdobrar nesses pontos mais adiante, certo? Então, para bem administrar, você necessariamente precisa ter a capacidade de planejar, de organizar, de dirigir e de controlar. O planejamento é um conceito vital. Falamos de planejamento estratégico. Uma aula como essa é planejada, tem um plano de aula. Um avião comercial, ou mesmo um avião militar, quando vai decolar, tem um plano de voo. Quando você vai fazer uma obra, ou quando você vai desenvolver algo sério que exige planejamento financeiro, você faz um orçamento, não é? Você não faz o orçamento financeiro, você diz assim, olha, vamos fazer o orçamento primeiro para depois iniciar a obra, para decidir
se nós vamos fazer isso ou aquilo, é um tipo de plano. As indústrias fazem planejamento, o comércio faz planejamento, o setor de serviços faz planejamento, os governos fazem planejamento, temos o plano plurianual, por exemplo, não é? E mesmo com o planejamento, as coisas ainda podem sair diferentes. Planejar é bom. Planejar ajuda a diminuir os imprevistos e também a prever situações que você pode lidar, abaixar os custos, aumentar a sua eficiência. É possível fazer alguma coisa sem planejar? E aí? É possível? Não. Jamais. Mas sai mal feito. Opa, na verdade é possível fazer tudo sem planejar, porém sai mal feito, porém você gasta mais tempo, porém você no improviso tende a gastar mais recursos, não é? Tem gente que não se planeja e consegue fazer tudo, mas se tivesse o planejamento, você gastava menos tempo, menos dinheiro, menos energia, menos recursos, menos insumos, certo? Muito bem. O planejamento é importante? Demais. Eu posso, então, identificar o planejamento como o primeiro pilar para a administração? Com certeza posso. Professor, e além do planejamento, você está falando desses 4 elementos do processo administrativo? Me fale um pouco da organização. A organização é importante? Claro que é. É até intuitivo. Desde criança você escuta sua mãe, teu pai, dizendo assim, menino, se organiza. Não é? O que é organizar? Organizar é alocar os recursos. Como assim? Os alunos estão alocados nas carteiras escolares. As garrafas estão alocadas nos engradados. A linha de produção está organizada no sistema de ferradura, o formato de U. Isso pode... Vou pedir para o colega que deixe o áudio desligado. Quando eu desativo aqui o áudio de vocês, é de propósito mesmo, porque tem o barulho das vossas casas, né? Certo? Ó, eu vou e desativo o seu som. Entendeu? Aí, quando você quiser falar realmente, você pode ligar o seu som. Mas, quando eu estiver falando, é bom o som estar desligado. Por quê? Porque aí a gente não tem muitas interferências, certo? Bom, então, organizar é alocar recursos, né? Uma linha de produção, ela pode produzir mais ou produzir menos de acordo com a organização dela. Às vezes, se você organiza da maneira correta, a produtividade é alta. Mas, se está organizado da maneira errada, a produtividade é baixa, não é? Um exemplo disso é quando, numa linha de produção, o setor de expedição ele fica bem organizado, próximo a um escoamento de, por exemplo, eu posso escoar a minha produção do setor de expedição diretamente para uma rodovia, né? Se eu tenho essa organização, se eu tenho o layout da minha fábrica bem posicionado, isso é um tipo de organização, não é? A maneira do arranjo físico chamado layout, como as empresas se organizam, isso também interfere positivamente ou negativamente na produtividade da empresa. A maneira como uma sala de aula fica organizada, né? Se a gente tivesse uma sala de aula presencial, eu poderia ter um formato em filas, eu poderia ter um formato em círculo, eu poderia ter um formato numa ferradura ou numa única linha, né? De acordo com a aula, cada formato desse poderia melhorar ou atrapalhar o rendimento. Por exemplo, normalmente quando eu vou fazer uma prova, aplicar uma prova, o formato é em filas, né? Isso é um tipo de organização. Mas quando eu quero fazer uma dinâmica, o formato é circular. Eu mando todo mundo fazer um círculo grande, e a gente fica com um espaço grande no salão para fazer uma dinâmica. Mas quando eu quero fazer grupos de estudo, eu peço para que a organização da sala fique em pequenos grupos separados, né? Aqui no Zoom, a gente tem um formato de organização? Tem também. Isso aqui é uma videoconferência, não é? Então, eu tenho esse formato que a gente está agora, onde eu posso visualizar cada nome, cada colega, certo? É um tipo de organização.
Eu posso mudar a organização para o formato de orador, onde aparece uma pessoa, né? Essa pessoa que está falando, né? Que está se pronunciando, tem uma visibilidade maior, certo? É um tipo de organização. Esse tipo de organização aqui eu posso mudar e eu tenho um formato dessa tela, a qual ela está aqui no momento, apresentando os nomes dos colegas ao lado. Eu sei que tem, nesse momento, 15 participantes aqui, mas nós temos mais de 25 alunos nessa turma, né? Eu poderia mudar para o formato de tela cheia, onde nós temos esse tipo de organização, certo? Então, isso facilita determinados modelos de aula de acordo com aquilo que eu quero desenvolver em cada momento. Isso é um exemplo de organização, isso é um tipo de organização, não é? Eu posso fazer o compartilhamento de tela, porque, muito embora nós estejamos aqui numa aula online, mas eu posso apresentar para vocês slides, né? Eu posso aparecer aqui, ó, no Zoom, na telinha, eu posso minimizar, e aí você não me vê, certo? Eu posso mostrar alguns de vocês, né? Então, nós temos aqui recursos que organizam a nossa aula, não é? Que facilitam a nossa aula. Se eu quisesse, por exemplo, utilizar o bate-papo, como alguns colegas fazem aqui, o Vitor Oliveira falando, planejamento é um plano para efetuar uma determinada tarefa, é isso, professor? Eu diria, Vitor, que o planejamento, ele engloba os planos, não é? Um plano é um pequeno planejamento, certo? Então, sim, você está correto na sua colocação. Uma tarefa pode ser planejada e, normalmente, quando eu vou fazer uma tarefa, eu chamo isso de planejamento operacional, né? Depois eu vou discutir isso mais detalhadamente com vocês lá na disciplina de Gestão Aplicada 2, que nós vamos fazer juntos também, certo? Então, temos muitas formas de organizar aqui a nossa aula. Se eu quisesse, por exemplo, utilizar um quadro branco, né, como se eu fosse escrever com um giz ou com um pincel atômico, eu também poderia, certo? É claro que eu não sou necessariamente um bom desenhista, mas aqui vocês já observaram que temos, não é, esses tipos de recursos, certo? Inclusive, se eu quisesse escrever alguma coisa para que você pudesse melhor acompanhar, eu também poderia fazer, não é? Nossa aula pode ficar organizada dessa forma. Então, nós temos aqui recursos, nós temos aqui condições, nós temos aqui uma organização, um tipo de organização de aula. Quem fala? Naquela forma lá, é o Thales. Naquela forma lá de escrever, dá até para passar atividade, né? Dá para passar também, certo? É uma das formas que a gente pode utilizar, é um dos recursos que nós podemos utilizar, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa reunião agora e daqui a 2 minutinhos nós vamos entrar numa nova reunião. Até daqui a pouco.